Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema de arquivos /proc, um sistema de arquivos especial aí que está presente nas instalações de Linux, de onde nós podemos obter informações bastante interessantes e úteis sobre processos. Então esses são os tópicos que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos ver como extrair informações do /proc. Vamos ver entradas de processo, informações de hardware que nós podemos extrair, informações de núcleo, informações de drives, montagens e sistema de arquivos e algumas estatísticas do sistema. Então, o PROC ele é um sistema de arquivos especial. Os arquivos que estão dentro do PROC, eles não correspondem a arquivos reais num dispositivo físico. Não é um arquivo que está lá no seu HD ou no seu SSD. Na verdade, são objetos que eles se comportam como arquivos, eles se apresentam como arquivos no seu sistema de arquivos, mas na verdade eles estão lá para fornecer acesso a parâmetros, estruturas de dados e estatísticas do núcleo. É algo que a gente já viu lá na aula sobre dispositivos, é algo que a gente já viu na aula sobre pipes, né? Você tem arquivos que não são realmente arquivos que correspondem a dados no disco. E então o conteúdo desses arquivos do /proc, eles não são blocos fixos de dados. Na verdade, eles são conteúdos que são gerados dinamicamente pelo núcleo do Linux quando você faz a leitura desse arquivo. Então ele não existe no disco. Você pediu para fazer a leitura, o núcleo intervém ali e produz o dado que você está querendo obter. E é possível você mudar a configuração do núcleo e que está em execução, escrevendo em alguns arquivos específicos aí do /proc. Quer fazer um teste rápido aí com o /proc? Faz o seguinte, digita aí na sua shell, no seu terminal, um ls-l /proc/version, tá? Então esse arquivo especial aqui que fica dentro do proc, a hora que ele for listado, vocês vão ver que o tamanho dele aparece como 0. Ele aparece como 0 porque ele não tem um real tamanho, né? Não existe um arquivo no disco por trás. Esse conteúdo vai ser gerado dinamicamente. E ele pode ter um tamanho diferente cada vez que ele for gerado, dependendo de qual for a informação, ela pode ser gerada com um tamanho diferente cada vez. Então não tem como ele ter um tamanho fixo, né? Então esse número sempre aparece como 0. A hora da modificação do arquivo e a data é a data e hora do sistema. A hora que você fizer essa listagem, vai aparecer a data e hora do sistema atual, porque é um arquivo que ele está sempre atualizado. Toda vez que você for ler esse arquivo, ele vai ser gerado na hora, então ele sempre vai te dar uma informação atualizada. Então faz sentido que ele seja listado com a data e hora atual. E o conteúdo, no caso desse /proc/version, né, desse arquivo específico, é uma string que descreve a versão do núcleo do Linux que está em execução. Tá? Então, se você mandar listar o conteúdo, né, aqui eu mandei listar só o arquivo. Mas se eu quiser ver o conteúdo, né, colocar aqui um cat /proc/version, vai aparecer aí uma string que descreve a versão do núcleo do Linux que eu estou executando. Tá? E essas informações são as mesmas que você obtém com o comando uname, que vocês podem usar aí também. Ok? E você pode então fazer a leitura do arquivo /proc/version ou de outros arquivos que estão aí no /proc da mesma forma que você faria a leitura de qualquer outro arquivo. Tá? Então, por exemplo, se eu quero ver o conteúdo de um arquivo, eu costumo usar o cat, né, que já mostra ali para mim no próprio terminal o conteúdo do arquivo. Então, se eu usar um cat /proc/version, ele vai mostrar para mim o conteúdo desse arquivo especial, um conteúdo que vai ser então gerado dinamicamente, tá? Então aqui nós temos um exemplo, né? Eu usei lá um cat /proc/version, ele mostrou para mim aquela string, né, que eu comentei no slide anterior, mostra a versão do Linux, versão do kernel do Linux que eu estou executando, né? Mostra inclusive a versão do GCC, né, que foi usada nessa geração, na geração desse núcleo. E mostra, inclusive, aqui o sistema, né, a distribuição que eu estou usando, que é o Ubuntu. Mostra quando, né, que ela foi gerada e tudo mais. Então, todas essas informações
ficam disponíveis aí nessa string especial, que é a string que, quando você usa o comando uname, ela vai fazer a leitura desses dados aqui, né? Então digita aí uname traço traço all, né, para ele listar todas as informações que o uname pode obter, e ele vai mostrar essas mesmas informações que estão aqui, que na verdade ele está obtendo daqui. E então tem várias entradas no sistema de arquivo proc, e vocês podem ver a lista delas na página do manual do proc, na seção 5. Né? Então, main 5 proc vai te dar aí a lista de todos das várias entradas aí que estão nesse sistema de arquivos /proc. A maioria das entradas que estão no /proc fornecem informações que estão com um formato que é fácil de ser lido por humanos, que você não precisa de nenhuma ferramenta extra para conseguir entender. É uma formatação bem simples. Porém, assim, é um formato simples o suficiente para que você consiga fazer um parser facilmente para conseguir obter esses dados. Tá? Então, se você precisa usar esses dados dentro de um programa, não é difícil de programar o parser que vai fazer essa leitura. Um exemplo, então, que a gente pode ver desse tipo de informação, de como ela é apresentada, nós temos no proc CPU info. Então, vocês podem pausar aí um pouquinho o vídeo e dar uma olhada no que acontece, né, no que vai aparecer quando vocês executarem cat/proc/CPU info. E aqui nós temos algumas informações que são extraídas com o CPU info, né? Então, quem que é o fabricante do processador, né? Que no caso é Intel, modelo do processador, número do modelo, número da família, são números que os fabricantes usam para identificar seus processadores, e megahertz, né? Qual que é a frequência que a CPU funciona, qual que é o tamanho do cache dela, quantos irmãos são, né? No caso esse é um processador com 4 núcleos e 8 threads. Aqui, como é uma máquina virtual, né? Está habilitado para usar 4 núcleos, 4 threads, então apareceu 4 aqui. Mas se fosse instalado nativamente, apareceria 8 aqui, porque na verdade são 8 threads e 4 núcleos, né? Então, essas informações ficam disponíveis para programas que, de repente, queiram extrair isso para poder definir quantas threads vão usar, por exemplo. Né? Então, isso é muito útil para um programa multithread. Você consegue olhar aqui e saber quanto que esse computador disponibiliza, e assim você já cria o número de threads de acordo, ou pelo menos, né, coloca isso como opção para o usuário, mas o padrão vai ser o número de threads que o computador tem, que às vezes não vale a pena, né, dependendo do tipo de processamento, você ter mais threads do programa do que o número de threads que a CPU possui. Né? Então você tem muitas informações úteis que você pode extrair daqui, né? Inclusive de extensões como SSE, SSE2, MMX, SSE 4.1, são todos conjuntos de instruções aí que não estão disponíveis em todos os processadores, né? E você pode, então, através dessas flags, verificar se naquele processador específico aquela instrução está disponível. Se ela está, você usa. Se ela não está, você pode usar uma alternativa que de repente vai ser mais lenta, né, menos vantajosa, mas você garante que o seu programa, né, vai funcionar em qualquer CPU. Né? Se for uma CPU mais poderosa, com mais instruções, aproveita-se essas instruções. Se não for, né, aí você restringe o número de instruções, ou o programa não funciona, ou vai ter que funcionar com o que tiver disponível. Né? Tem até uma seção nova aqui agora, essa seção eu não conhecia, não aparecia nas versões anteriores, né? A seção Bugs mostra aqui Meltdown, Spectre, essas vulnerabilidades que vocês devem ter visto aí que surgiram nos últimos anos aí, afetando várias CPUs, principalmente as da Intel. Então, são várias informações que nós temos aqui que podem ser extraídas por programas, basta ler o /proc/cpuinfo e podem ser usadas aí para decidir como que o programa vai funcionar da melhor forma. E agora nós chegamos então ao nosso primeiro exemplo de hoje,
É um programinha que chama Clock Speed, vocês têm o código-fonte dele aí. É só compilar então e executar. Ele vai mostrar a velocidade, né, a frequência de clock da CPU. Ele vai extrair isso usando o CPU Info. Tá? Então, por favor, compilem aí esse programa, executem e em seguida eu vou explicar aí para vocês como ele funciona. Então, pausa um pouquinho o vídeo aí para vocês fazerem e em seguida continuem para o próximo slide. Então aqui nós temos o código, né? O código do clockspeed.c. Então esse programinha ele vai retornar, né, a velocidade de clock da CPU em megahertz, conforme ele conseguiu obter no proc CPU info, aquele arquivo especial que vai, na hora que ele for lido, ele vai consultar ali a CPU e vai exibir essas informações. Então, uma mudança que eu fiz no código aqui, que eu recomendo que vocês façam, é aumentar o tamanho desse buffer. No código original ele tem 256 só, e isso não é suficiente para armazenar todas as informações das CPUs atuais, que tem múltiplos núcleos e tal. Então, como esse programa é mais, esse exemplo é mais antigo, né, ele deve ter sido feito na época que só existia CPUs com um único núcleo e aí era pouca informação, mas hoje com CPUs com 4, 8, 12 núcleos aí que é comum, aparece muito mais informação, então eu recomendo aumentar. Eu aumentei aqui para 65.536, mas vocês podem usar outros valores aí sem maiores problemas. E então aqui ele faz a leitura, né, do conteúdo. Primeiro ele vai fazer a abertura do proc CPU info, vai usar o fopen aqui e depois ele vai fazer, né, ele vai fazer a abertura do arquivo, vai armazenar o descritor de arquivo e vai fazer a leitura desse arquivo para o buffer que foi criado aqui em cima. E em seguida ele vai fechar o descritor de arquivo, já não precisa mais, uma vez que está lido, já está dentro da string. Se acontecer algum erro, ele vai retornar zero. Né? Ele retorna zero. E aqui embaixo está o parser, né? Como eu falei, é uma informação que ela foi feita para ser lida facilmente por humanos, mas você pode fazer um parser facilmente, né? Basta aqui usar essa funçãozinha para buscar string dentro do texto, ele vai procurar por CPU megahertz. Quando ele achar isso, ele está no lugar certo, né? E com isso ele vai então conseguir fazer o scanf para poder fazer a leitura da velocidade dessa CPU. E em seguida, né, ele vai retornar essa informação aqui para o main, que vai, né, o main é que chamou essa função, na verdade, e no main ele vai fazer então a impressão da velocidade de clock da CPU e da informação da quantidade de megahertz aqui. É isso. Para cada processo rodando no Linux, existe um diretório no sistema de arquivos proc. O nome desse diretório é um número. Esse número corresponde ao PID do processo. Tá? Lembra do PID que nós vimos lá na aula de processos? Então, que você vê lá com o PS, né, você consegue listar os processos em execução e você vê o ID de cada um deles. Para cada processo que tiver em execução, vai ter lá um diretório dentro do proc com um número que é o PID do processo. E esses diretórios eles vão aparecendo e desaparecendo dinamicamente. Conforme o processo é criado, ele aparece lá dentro do proc. Conforme o processo é encerrado, ele some de lá dentro do proc. Tá? Tudo dinâmico, não é um diretório de verdade. Né? É só uma entrada que nós temos lá no sistema de arquivo proc, onde você pode acessar informações aí sobre o processo que está em execução. Então, dentro de cada um desses diretórios tem várias entradas e essas entradas fornecem algumas informações sobre o processo correspondente. Essas então são as entradas que estão disponíveis dentro de cada diretório que corresponde lá a um processo. Então, por exemplo, nós temos o cmdline, que tem uma lista dos argumentos que foram passados para o processo. Tá? Então, quando você chama lá um programa e passa uma lista de argumentos, essa lista ela pode ser encontrada aqui no cmdline. CWD tem um link simbólico que aponta para o diretório de trabalho atual do processo, né? O diretório aonde o processo está trabalhando. Todo processo tem lá um diretório de trabalho atual e você consegue encontrá-lo
usando essa entrada CWD. Environ tem o ambiente do processo, lembra lá das variáveis de ambiente? A gente já tratou disso também. Então, dentro do Environ, a gente tem essa lista de variáveis de ambiente. O EZ é um link simbólico para a imagem do executável do processo. Tá? Então, isso é interessante porque você pode pensar, mas na lista de argumentos, o primeiro argumento, né, o primeiro item da lista, na verdade, é o nome do programa. Né? Vocês devem ter feito isso lá quando vocês estavam construindo o processador de comandos. Mas, se você construiu o processador de comandos, você sabe que você que teve que passar o nome do programa ali como primeiro argumento, quando você põe esse programa em execução. Se você passasse outra coisa ali, ele ia aceitar, né? Então, não é confiável você ficar confiando, você não pode confiar que o primeiro argumento vai ser realmente, né, o primeiro item da lista de argumentos vai ser realmente o nome do programa. Pode ser algo falso, pode ser que a Shell colocou um valor errado ali. Então, é mais confiável você acessar esse link simbólico aqui do EZ, que ele vai realmente mostrar qual que é o programa que está em execução. Né? Um link já para o executável desse processo estar em execução. O FD é um subdiretório que tem a lista de entradas para descritores de arquivos abertos pelo processo, então é uma lista dinâmica também. Né? Tipicamente, um processo vai iniciar aqui com 3 entradas, que é a entrada padrão, saída padrão e a saída de erro padrão, mas cada entrada de arquivo cada arquivo que você abrir dentro do seu programa, ele vai, né, aparecer aqui nessa lista. Né? Sempre que você tiver um descritor de arquivo aberto para um arquivo, ele vai ser listado aqui como um subdiretório também. E no momento que você fechar, né, que der um close nesse arquivo, ele some dessa lista. O Maps mostra informações sobre os arquivos mapeados no endereço do processo, tá? Incluindo o executável do processo, bibliotecas compartilhadas e outras. Root é um link simbólico para o diretório raiz desse processo. O stat tem informações de status e estatísticas desse processo. É a mesma informação que você obtém com status, tá? Então, stat e status é a mesma coisa, só que o stat ele tem um formato mais cru, tá? São vários números numa única linha, que é difícil de ler por humanos, mas fácil para parser. Então, se você precisa ler a informação para usar em um parser, para extrair essa informação, o stat é mais conveniente. Agora, se você quer só ler a informação, né, a estatística que você vai mostrar para humanos, aí o status é mais conveniente. E por fim, né, o StatM ele tem informações sobre a memória, o uso de memória pelo processo. Né, o que ele está usando de memória, você consegue obter informações aqui com o StatM. A gente vai ver alguns exemplos depois de alguns desses a seguir. Uma outra entrada interessante é a proc/self. Ela é um link simbólico para o diretório dentro do proc que corresponde ao processo atual. Então, dependendo do processo que chamar aí o proc self, ele sempre vai obter a informação sobre ele próprio. Né? Então, o proc self aponta para o proc / o PID daquele processo. Tá? É um link simbólico, então é sempre referente ao processo que está acessando. Então é útil para que o programa consiga acessar informações sobre ele mesmo. E o destino do link vai depender então do programa que fez a chamada. Se 2 programas, 10 programas, 20 programas diferentes chamarem proc self, cada um vai obter as informações sobre ele próprio e não sobre os demais. E aqui nós temos um exemplo de um programa que usa o proc self. Tá? Então esse programa ele lê o proc self para determinar o ID do processo, o PID. É claro que esse exemplo ele é só ilustrativo, tá? Na prática é muito mais fácil usar a função getPID. Né? O mesmo resultado você vai obter com getPID. Mas aqui a ideia é tentar obter isso do proc self, tá? Para ilustrar como é que funciona. Então esse programa ele vai usar a chamada de sistema readLink para extrair o alvo do link simbólico. Tá? Então o programa chama get-pid.c. Vocês podem pegar esse programa, compilar e executar. Tá? Então pausa um pouquinho o vídeo, compila e executa o getPID e ele deve mostrar uma saída assim para vocês, onde ele vai
mostrar o ID do processo obtido com o /proc/self e o obtido com o getPID. Tá? E é para ser o mesmo, claro, né? São as duas formas de obter a mesma informação. Então aqui vamos dar uma olhada no código do getPID. Tá? Então no main dele nós temos a chamada para essa função interna, getPID from proc/self, e também uma chamada para o getPID, que é a maneira tradicional e mais fácil de obter o PID. Tá? Então essa é a função interna aí, né, que vai ser usada para obter o PID, e aqui é obtendo, né, com essa função que foi declarada aqui dentro, que usa o proc/self. Tá? Então nos dois casos o retorno é do tipo PID underline t, então está sendo feito o cast para inteiro. E aí nós temos aqui a função, então, que vai usar a função readLink. A função readLink serve para você obter o caminho real aí a partir de um link simbólico, né? Então, readLink do proc/self vai ser armazenado em target, esse string que foi criado aqui, né? E o tamanho é o tamanho do target. O alvo é um diretório nomeado, né, para o ID de processo. Então ele vai fazer o scanf do target, obtendo aí então o PID e vai retornar o PID. Tá? Então esse programa, o que ele faz é mostrar o PID do processo de duas formas diferentes. Se você executar ele várias vezes, ele vai, em cada execução, mostrar um número diferente, porque cada vez que você executa o processo, né, ele vai ter um número, um PID diferente lá, que ele vai obter do sistema. Né? Cada vez que você executar vai ser um novo processo, então, naturalmente, um novo PID. A entrada semi-the-line, como a gente já viu, tem uma lista de argumentos que o processo recebeu. E elas são apresentadas, né, no semi-the-line como uma única string de caracteres com argumentos separados por null. Tá? Então, é uma string que vai ter, né, todos os argumentos, cada entre um e outro sempre tem um null. A maioria das funções de string da linguagem esperam que a string toda esteja terminada com um único null. Então elas não lidam com um null embutido dentro de uma string. Se você mandar dar um print nessa string do semi-the-line, provavelmente o que vai acontecer é que vai mostrar só o primeiro argumento. Porque daí a hora que ele acha o null, ele acha que já terminou. Quando na verdade não terminou ainda, né? O null é só um separador nesse caso. Então você precisa tratar isso de uma maneira especial, né? Você vai ter que fazer aí dependendo da maneira, né, como você for trabalhar aí com essa lista de argumentos, né, você pode fazer um parser que separa daí essa string num vetor de várias strings, por exemplo, enfim. Você tem que fazer algum tratamento especial aí para que isso possa ser trabalhado depois da maneira tradicional. É importante também destacar a diferença entre o null com L só e o null com dois L's, tá? O null com L só, ele é o caractere com valor inteiro 0, tá? E é diferente do null com dois L's, que é um ponteiro com valor 0. Então, em C, as strings normalmente são terminadas com o valor inteiro 0, com o null com L só. Então, por exemplo, se você tem uma string olá mundo, olá, vírgula, mundo, exclamação, é uma string que vai ocupar 12 bytes. Por que 12, né? Então, vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A exclamação é o 11º. Por que 12? Porque você precisa ter o null implícito ali no final. Depois do ponto de exclamação, tem que ter um null que indica o fim da string. Tá? Já o null com dois L's, é um valor de ponteiro que nunca corresponde ao endereço real de memória dentro dos seus programas, que é o que você usa, por exemplo, para terminar, né, uma lista encadeada. Né? Você tem lá uma lista encadeada, cada elemento aponta para o próximo, quando você chega no último, ele está apontando para null com dois L's. Isso quer dizer o quê? Ele está apontando para um endereço que não existe, né? E assim você sabe, né, um endereço que nunca existe, que nunca corresponde ao endereço real, e aí você sabe que é o fim da lista. Então tem essa diferença aí fundamental entre o null com L e o null com dois L's. E em C, o null
Um L só é representado com uma constante barra zero, né? Você pode usar o barra zero quando você quer colocar um null. Ou char de zero, né? Faz um cast para char do número zero. Dá na mesma. Das duas formas, você vai estar colocando um null, um terminador de string. E já o null com dois L's vai depender do sistema operacional, mas no caso do Linux, ele é definido aí como um void asterisco zero, né? Em C, ou simplesmente um zero em C++. Então, o nosso próximo exemplo é um exemplo que vai obter a lista de argumentos para um determinado processo. O processo vai ser passado como argumento para esse programa, tá? Então ele vai obter essas listas do CMD_line que fica lá dentro do proc, tá? Para poder imprimir então essa lista de argumentos do processo cujo PID for especificado. Como pode ter vários nulls, né, no conteúdo dessa linha de comando da CMD_line, a gente não pode usar o strlen para verificar o tamanho da string, porque ele só conta até encontrar null. Ele encontra o primeiro null e ele já vai dizer que a string tem aquele tamanho. Então, em vez disso, a gente pega a quantidade de bytes que nós lemos através do read. É outra forma de fazer. Então, vocês podem executar esse programa agora, né? Ele chama printarglist.c. Pode compilar e executar. Pausa um pouquinho o vídeo para fazer isso e depois vocês voltam aí para pegar a explicação. E aqui nós temos então o código do printarglist.c. Então o que ele faz? Ele recebe como parâmetro um PID, e aí esse PID, né, que é o argumento, o primeiro, né, o segundo na verdade, né, o primeiro é 0. O número 1 aqui, o índice 1 da lista de argumentos, vai ser o PID que nós queremos obter os dados. Né? E aí então ele vai chamar essa função print_process_arglist, que vai, né, vai passar aqui o PID como argumento. E o que ele vai fazer? Né? Ele vai gerar então o nome do arquivo CMD_line para o processo. Qual que é o CMD_line que ele precisa pegar? Né? Ele é do proc, o PID, CMD_line. Então aqui vai o PID do processo. Aqui dentro vai ter então a lista de argumentos desse processo que foi passado. Foi passado como argumento para o programa. Lembra disso? Ele vai fazer a leitura desse arquivo, né? Então vai usar o open aqui, né? Vai ter um descritor de arquivos para ele poder fazer a leitura. Vai usar o read para poder fazer essa leitura. O retorno read é o tamanho, né? A quantidade de caracteres que foi lido. E vai fechar então esse descritor de arquivo. Essa listagem, né, o read não coloca um null no final da leitura dele. Né? Então vai ser colocado manualmente no último, no último elemento, né, dessa string, ele vai ser colocado um /0 aí para dizer que vai ter um final também, né, vai ter um null também no final de tudo, não vai ter só o null separando as strings. E aí vai ser feito um loop nos argumentos, né? Então tem esse nextArg, que vai apontar inicialmente para a lista de argumentos que foi lida, né, para o início da lista. E enquanto o próximo argumento, né, for menor do que o tamanho da lista, né, do que a lista mais o tamanho, né, do que a posição inicial da lista mais o tamanho, isso quer dizer que ainda tem mais argumentos. E aí ele imprime. Como que ele consegue imprimir um argumento só com printf normal aqui? Por que ele não vai imprimir a lista toda, né? Vai imprimir só o próximo argumento. Lembra que eles estão separados por null? Né? Cada argumento tem um null no final. Então, automaticamente, ele vai ser interpretado como uma string pelo printf. Então, quando você manda imprimir, a partir daquele ponto, ele vai ler, né, todos os caracteres até chegar no null. E ele vai imprimir, então, um argumento e vai dar um /n. E aqui, em seguida, ele vai mudar o ponteiro aqui do nextArg, né, para o tamanho, né, para acrescentar o tamanho do argumento que ele tinha atualmente, né, o último que ele leu, mais um. Ele vai colocar, então, o ponteiro na posição do segundo argumento e vai imprimir o segundo, põe na posição do terceiro e assim vai. Né? Então, para cada argumento da lista, ele imprime e passa para o próximo, imprime e passa para o próximo. E assim ele consegue, né, como vocês devem ter observado, imprimir todos os argumentos do processo, né, cujo PID foi passado como argumento. Tá?
Lembrando que no código original não tem o include da string.h e é bom colocar para evitar um warning aí na hora de fazer a compilação. E é assim que funciona então este código do print.arglist.c. A entrada environ contém o ambiente do processo. E as variáveis de ambiente que estão dentro do environ também são separadas por nulls, tá? Então é da mesma forma que a lista de argumentos, tá? Então a gente tem um exemplo agora, um programa que vai receber um ID de processo na linha de comando e vai imprimir o ambiente daquele processo, né? Lendo esse ambiente a partir do /proc, tá? Similar aí ao exemplo anterior dos argumentos. Só que a diferença agora é que ele vai ler o ambiente. Então esse exemplo chama print_environment.c. Vocês podem pausar um pouco o vídeo aí para compilar e executar esse exemplo, né? Lembrando de passar como argumento para ele o PID de algum processo, né, que esteja em execução. E agora o código dele é bastante similar ao anterior, né, ao que trata dos argumentos. Ele recebe o PID como o primeiro e único argumento, né? E esse PID é passado aqui para essa função print process environment. Eu incluí o string.h aqui para evitar aquele aviso do compilador e aumentei também aqui o tamanho da variável que vai fazer a leitura do ambiente, né? O valor aqui estava um valor um pouco pequeno e aí ele poderia não conseguir, né, para ambientes que tem muitas variáveis e acabar não dando certo. Então aumentei esse valor, recomendo que vocês aumentem aí também para evitar, né, de perder variáveis porque não coube aqui dentro dessa string. Bom, aí em seguida ele vai gerar, né, o nome do ambiente para o processo, que é, né, /proc, o PID do processo, /environ, e vai fazer a leitura, né, vai fazer um open desse arquivo, né, desse nome que ele gerou aqui, vai fazer a leitura com o read, vai obter o tamanho da quantidade de caracteres lidos, vai ficar aqui, né? Tudo muito similar ao exemplo anterior. No último caractere vai ser colocado um /0, porque o read não coloca, né, automaticamente, então você precisa colocar lá para que a última string tenha também uma terminação, né? A última variável de ambiente tem uma terminação. E aí ele vai fazer esse loopzinho aqui, em que em cada iteração ele imprime uma variável de ambiente. Como ela tem um /0 no final, então ele vai imprimindo uma por vez, né? Imprime uma por vez, vai pulando linha e o resultado é que ele vai imprimir cada uma das variáveis de ambiente desse processo, uma por linha. Ok? A entrada .exe aponta para o arquivo executável que está em execução naquele processo, tá? Então, nós já vimos anteriormente que o nome do executável, normalmente ele é passado como o primeiro elemento da lista de argumentos que aquele programa recebe quando ele vai entrar em execução. Vocês fizeram isso, inclusive, com o processador de comandos, que foi o primeiro projeto, né? Então, quando você chama lá um programa, né, você usa o fork, né, para clonar lá o seu processador e em seguida você vai chamar um exec. E no exec você vai passar uma lista de argumentos. Essa lista, quando você monta ela, no primeiro elemento você coloca o nome do executável. Mas se você não colocar o nome do executável ali, se você colocar uma outra string qualquer, ou não colocar nada, ele vai funcionar da mesma forma. Colocar uma string vazia, vai funcionar da mesma forma. Porque isso é só uma convenção. Então não dá para a gente confiar naquela informação que vem na lista de argumentos. Não posso afirmar com certeza que, olha, esse primeiro elemento aqui da lista de argumentos é o nome do executável. Então a maneira mais confiável de fazer isso é checar essa entrada EZ, lá no /proc, /PID do processo, né, que nós queremos checar. Vai ter lá uma entrada exe e essa entrada é a entrada que vai ser um link aí para o arquivo executável que está em execução naquele processo. Essa é a maneira, né, mais confiável de você obter essa informação e a seguir nós temos um exemplo disso aí. Às vezes também é útil você extrair o caminho que contém o executável do sistema de arquivos proc. Tá? Então, para quê? Porque para muitos programas você tem arquivos auxiliares que ficam junto com o executável, que estão lá no mesmo diretório que o executável, ou que estão em diretórios que estão relacionados com o diretório do executável, digamos, um subdiretório
de aonde está o executável. E aí você precisa saber onde que o executável está. Então, no exemplo a seguir, a gente tem aí a função getExecutablePath, que vai determinar o caminho do executável que está sendo, né, que está em execução. E para fazer isso, ele vai usar o link simbólico proc self exe, né? Proc self exe, o exe que a gente acabou de comentar ali, né? Do próprio programa, né? Por isso que tem um self aqui, que fica, né, dentro do sistema proc. E aí ele vai obter então o caminho, né? Aqui tem um exemplo, né? Eu executei lá e ele mostra para mim o path aonde está o programa que eu executei, né? E pode pausar então a apresentação um pouquinho, compilar esse programa, né, getExePath, e executar para vocês verem esse efeito. Em seguida vocês voltam aí para ver a explicação. E aqui nós temos então o código do getExePath, né, o programa que obtém o caminho do executável do programa que está executando atualmente. Então temos a função principal que vai chamar essa função interna, getExecutablePath, tá? E em seguida, depois ele vai imprimir então o nome do diretório onde está o executável. Como que ele faz para obter isso, né? Ele vai ler o proc self exe, né? Ele é um link simbólico para o executável, então fazendo uso do read link, nós conseguimos obter o caminho real. E no final aqui, ele vai trocar, né? Ele vai procurar a última barra e vai colocar depois dela um terminador, né? Um /0, para que isso seja convertido aí em uma string, tá? Para ficar uma string que o printf vai conseguir encontrar o final dela. Então, né, isso aqui tudo é só para colocar um /0 no final. E aí, então, né, dentro desse path, vai ficar o caminho do executável como se fosse uma string. Ok? Agora vamos falar um pouco sobre a entrada fd. A entrada fd é um subdiretório que tem, então, entradas para os escritores de arquivos que estão abertos por um processo. E aí entram todos os escritores de arquivos, tá? Tanto os de arquivos comuns, né, arquivos que representam dados em discos, quanto arquivos que representam dispositivos ou arquivos que representam pipes e tudo mais. Então, cada uma dessas entradas vai ter um link lá, um link simbólico dentro do FD, tá? Inclusive a entrada padrão, a saída padrão e a saída de erro. E você pode ler ou escrever dentro desses links simbólicos. Então, se você escreve ou lê dados nesses links simbólicos, na verdade você vai estar lendo ou escrevendo dados no correspondente arquivo ou no correspondente dispositivo que está aberto ali naquele descritor. E as entradas, então, no subdiretório FD, elas vão ser nomeadas pelos números dos descritores de arquivos. Tá? Então, no caso, entrada padrão, saída de erro, é o 0, 1 e 2 que a gente já viu nas aulas anteriores. Tá? E depois os outros descritores vão recebendo aí, né? Cada arquivo que você abre vai recebendo um número de descritor de arquivo. Então, todos eles ficam lá nessa entrada FD. Quer um exemplo de uso do subdiretório FD? Então, aqui nós temos uns, tá? O que vocês precisam fazer é o seguinte, abre dois terminais. No primeiro terminal, você usa PS para saber qual que é o ID do shell. Tá? Então, digitei aqui PS e eu vejo que o bash tem o ID 2479. Né? Anota esse número. No segundo terminal, você vai lá no subdiretório FD desse processo. Então, você vai lá em lista lá, né, ls-l, proc 2479, né, que é esse ID aqui, /fd. Vai aparecer o quê? Vai aparecer todos os descritores de arquivos que estão abertos aí para o bash. Tá? Então, no caso 0, o 1, o 2 e o 255. Todos eles estão apontando aí para dev pts 0, né? Que é o terminal virtual. E aqui então, depois você, né, lembrando, né, os escritores de arquivos 0, 1 e 2 estão associados com a entrada, saída e erro padrão. Então você vai escrever, né, para o dispositivo ligado ao stdout no processo do shell, que nesse caso é o pseudo TTY da primeira janela. Tá? Então você vai lá em
vai no segundo terminal, escreve, né, por exemplo, echo olá mundo e aponta isso para proc 2479, que é o ID do shell dessa outra janela, barra fd, o diretório, subdiretório fd, barra 1. Quem que é 1? 1 é o stdout. O stdout corresponde ao 1. Lembra lá, né? O 0 é o stdin, 1 é o stdout e o 2 é o stdrr, né? Que é o de erro. Então, o de saída padrão é o 1, então você redireciona para ele. O que vai acontecer? Vai aparecer a mensagem na janela, né, do primeiro terminal, a partir do que você escreveu no segundo terminal. Então, como a gente viu, os descritores de arquivo, além de entrada, saída e erro padrão, também vão aparecer, né, nesse subdiretório FD. Então, o programa que vem a seguir, ele vai abrir um descritor de arquivos para um arquivo especificado na linha de comando e vai entrar em seguida em um loop infinito, né? Na verdade, vai fazer isso só para o programa ficar aberto para que a gente possa conferir aí o diretório FD. Então, o arquivo do próximo exemplo chama openendspin.c. Vocês podem compilar e executar esse exemplo. O que ele vai fazer? Né? Ele vai abrir um arquivo que vai ser passado como argumento. Né? O primeiro argumento você passa o nome de um arquivo qualquer e ele vai fazer a abertura então desse arquivo. E aí ele vai imprimir, né, que no processo vai imprimir o ID dele, né, para ficar mais fácil para trabalhar no nosso exemplo. Vai imprimir então o PID dele e vai falar que é o descritor de arquivos número determinado, né, que onde foi aberto esse arquivo, ele está aberto para esse arquivo que você passou como argumento, né? E aí ele vai entrar num loop infinito aqui nesse while, né? Só vai parar quando você interromper. Então você pode executá-lo, como eu fiz aqui, por exemplo, né? Eu coloquei, ele foi aberto com o PID 4249 e o descritor de arquivo 3 ficou aberto então para o etc fs tab, que foi o que eu passei como argumento aqui, né, na hora que eu abri. Pode ser qualquer arquivo, tá? Não precisa ser esse. Qualquer arquivo que vocês tiverem pode ser usado. E aí, com outro terminal, fui lá e listei, né? Listei o proc 4249, que é o ID que eu peguei aqui, o PID do processo. Listei o subdiretório FD. E aí vai aparecer justamente, né, os 4 descritores de arquivo que estão abertos. Os 3 padrões, né, que entrada padrão, saída padrão, erro padrão, que estão relacionados com o terminal, né? O terminal onde ele está. E esse arquivo que eu abri, né? O 3 aqui equivale ao arquivo que eu dei um open lá, né? E enquanto eu não der um close, ou enquanto eu não terminar esse programa, ele vai ficar aparecendo aqui como sendo o descritor de arquivo aberto. Certo? Como eu disse anteriormente, né, descritores de arquivos para pipes ou para sockets também vão aparecer no subdiretório FD. Só que nesse caso, o link simbólico que corresponde ao descritor de arquivo, ele vai mostrar socket ou pipe, né, em vez de apontar para um arquivo ou um dispositivo comum. A entrada statm serve para a gente obter estatísticas de memória de processos. Então, ela vai conter uma lista de 7 números, que são separados por espaços, e cada número é um contador da quantidade de páginas de memória que é usada pelo processo em uma determinada categoria. E essas 7 categorias, né, que são pela ordem que elas aparecem, são as seguintes: o tamanho total do processo, o tamanho do processo que está residente em memória física, a memória compartilhada com outros processos, né, que memória mapeada, bibliotecas, páginas com cópia na escrita e etc. O tamanho de texto do processo, né, o tamanho do código executável do processo que foi carregado, o tamanho das bibliotecas compartilhadas que foram mapeadas nesse processo, a memória que é usada por esse processo em sua pilha e o número de páginas sujas, né, páginas que foram modificadas pelo programa que este processo tem. Tá? Então aqui temos um exemplo, né, tem
7 números aqui, né? Então, 1038 é o tamanho total do processo, 88 é a parte residente em memória física, 68 é a memória compartilhada, 1 é o tamanho de texto do processo, tamanho do executável carregado, 0, porque ele não tem nada de biblioteca compartilhada mapeada, 46, que é a memória usada por esse processo na sua pilha, e 0, porque ele também não tem páginas sujas, né? Páginas que foram modificadas. Tá? Então, você pode fazer isso para qualquer programa. Sabendo o PID dele, você pode verificar qual que é o conteúdo do StatM. Tá? Eu verifiquei com o CAT e ele pegou esse instantâneo, mas né, se eu executar isso aqui várias vezes, pode ser que esse número vai mudando, conforme o programa vai modificando o que ele está usando de memória. Temos também a entrada status, que tem uma variedade de informações sobre o processo, e isso vem formatado de uma forma que fica fácil de ser entendido por humanos. Dentre as informações, né, tem os IDs do processo pai, ID de usuário, grupo real, grupo efetivo, uso de memória, máscara de bits, né, que especificam quais são os sinais que devem ser capturados. Lembra lá da aula de comunicação de processos, que tinha sinais, né? Quais sinais devem ser capturados, quais ignorados, quais bloqueados. Então, tudo isso você encontra aqui nesse status, né? Então, tá aqui PID do pai, o usuário, né? O grupo do usuário, o ID do usuário, o ID do grupo do usuário e né, as informações de sinais, as máscaras de sinais, tá? Então, todas essas informações são obtidas checando lá né, o conteúdo do status que está dentro do PROC e o ID do processo que a gente quer consultar. Tá? Novamente, informação dinâmica, se eu executar isso daqui várias vezes sobre o mesmo processo, eventualmente eu vou obter informações diferentes aqui em cada execução, porque algumas coisas vão mudar, né? Principalmente questão de memória e tudo mais. Além das informações de processo, também é possível obter algumas informações de hardware dentro do sistema de arquivos /proc. Tá? Então, vamos ver algumas das mais úteis aqui a seguir. As informações de CPU que nós conseguimos obter dentro do PROC, elas estão em proc/cpu-info. Então, tem informações sobre a CPU ou CPUs, né, se for um sistema com múltiplas, que estão executando no sistema Linux. O campo processor vai indicar o número do processador. 0, 1, 2, 3, né, dependendo de quantos processadores ou quantos núcleos você tem. Os campos vendor, CPU family, model, stepping, eles vão determinar o modelo exato e revisão da CPU. Então, dependendo do programa que você tem em execução, né, você pode querer obter essa informação. Os campos de flag permitem verificar quais flags estão ajustadas, o que indica algumas características que estão disponíveis no processador. Então, por exemplo, eu quero ver se o processador tem instruções MMX, o SSE2, né? Então, estou lá fazendo um compilador e eu quero verificar né, se esse tipo de instrução está disponível para poder incluir essas instruções no programa. Então, eu posso fazer isso de acordo né, com o que está disponível. Se não estiver disponível, eu não vou poder usar essas instruções. Então, posso verificar essas flags também. Então, a maioria das informações elas são derivadas da instrução CPU-ID, que é uma instrução né, de assembly x86. E o último elemento né, da lista, que é o BOGOMIPS, é uma medida de desempenho do processador que é calculada pelo Linux. É um pequeno loop, né, não é um bom indicador de desempenho geral do processador. Até porque se você executa várias vezes, ele até varia essa informação. Então, né, é só uma informação, assim, um cálculo bem grosseiro da capacidade de desempenho do processador, que a gente não deve confiar muito. Tá? Então, aqui temos o resultado da aplicação do cat/proc CPU-info. Então, como eu falei, né, processador, quem que é o fabricante aqui no caso, a família do processador, modelo, o nome né, que é usado para identificá-lo, o stepping, a frequência né, que ele utiliza, né, aqui as flags, né, então para você saber as extensões que ele possui, né, como né, MMX, SSE, SSE2, enfim, todas as extensões com instruções a mais aí que podem ser usadas, ou BOGOMIPs dele, né, que como eu falei, não tem lá muita importância e tudo mais, tá? Então, no caso aqui ele mostrou só o processador
0, né, que essa máquina virtual, no momento dessa execução, ela estava só com um único núcleo disponível, né? Mas se tivesse vários núcleos disponíveis, ia aparecer vários desses aqui. Tá? Ia aparecer nos siblings aqui também, aparecer quantos que tem, né, no total igual a esse, né? Então, numa máquina com vários núcleos e várias threads, esses valores aqui refletiriam isso. Temos também o arquivo /proc/devices, que lista os números de dispositivos principais para dispositivos de caractere e dispositivos de bloco que estão disponíveis no sistema, né? Então aqui a lista dos dispositivos de caractere, todos os números principais deles, e aqui todos os dispositivos de bloco. Tá? Então você pode obter isso também dentro do /proc. Também é possível obter informações sobre as portas seriais através do /proc, /tty, /driver, /serial, tá? E ela vai listar todas as informações das portas seriais que estão disponíveis no sistema, incluindo, né, interrupção e tudo mais. Dentro do PROC, nós também conseguimos obter informações interessantes aí a respeito do estado do núcleo do sistema. Tá? Então vamos ver algumas das principais informações que nós conseguimos obter assim nos slides a seguir. O /proc/version contém uma string longa aí que descreve o número de versão do núcleo, como que ele foi construído, o usuário que compilou, máquina que foi compilado, data que foi compilado, versão do compilador que foi usada, tá? Então, aqui eu executei isso no meu sistema, vocês podem fazer aí no de vocês, e vai aparecer então a versão do Linux que foi utilizada, a versão do GCC, data, tudo mais, tá? Então, todas essas informações você consegue obter aí, checando o /proc/version. Alguns dos itens mais importantes de informações de versão também estão disponíveis em entradas separadas, tá? Então, separei 3 aqui para mostrar: o OS Type, o OS Release e Version, tá? Então, os 3 aqui você consegue obtê-los em strings separadas. Também é possível obter o nome do hospedeiro e o domínio em que a máquina está instalada, né? Então, através do proc syskernel hostname e do proc syskernel domain name, tá? Então, aqui eu fiz o teste no meu sistema, vocês podem fazer também aí no de vocês, para obter, né, o nome do host e o nome do domínio, se houver, né? No caso do meu não tem, mas se a máquina tiver inserida também dentro de um domínio, instalada dentro de um domínio, vai aparecer aqui o domínio. No /proc/maininfo, nós encontramos muitas informações sobre o uso de memória do sistema, né? Memória total, memória livre, buffer, memória em cache, tá? Então, toda informação de memória você consegue obter uma série de variáveis, né? Consultando aí o /proc/maininfo. Também no PROC nós podemos obter informações sobre drives de disco que estão presentes no sistema e dos sistemas de arquivos que estão montados nesses drives de disco. Nós temos a entrada /proc/filesystems que mostra os tipos de sistema de arquivo que são conhecidos pelo núcleo. Só que não tem, sim, muita utilidade porque não é completo, tá? Os sistemas de arquivos eles podem ser carregados e descarregados dinamicamente como módulos do núcleo, conforme você precisa montar ou não um sistema de arquivo. Então não levem essa lista como uma lista do que está disponível e o que não está, porque pode ser que tenha algum sistema que não apareça na lista, mas é só porque não tem nenhum sistema daquele tipo montado, tá? Então ele vai mostrar nessa lista só os sistemas de arquivos que estão linkados estaticamente, né, com o núcleo, ou os que estão atualmente carregados como módulo. Outros sistemas, né, que podem estar disponíveis, mas se eles não estiverem carregados, eles não vão aparecer nessa lista. Caso o sistema tenha drives IDE, que eram comuns em computadores mais antigos, eles vão estar listados no /proc/IDE. E aí, para cada controladora, vai ter um subdiretório. Então, por exemplo, /proc/IDE/IDE0. E para cada dispositivo físico também vai ter um subdiretório dentro do diretório da controladora. Então, por exemplo, /proc/IDE
barra IDE, barra IDE0, barra HDA. Então, esse seria o primeiro HD que está dentro da primeira controladora. Então, poderia ter HDB para o segundo, ou poderia ter uma segunda controladora que fosse IDE1 aqui. Tá? Então, dentro do diretório de cada dispositivo, também tem informações como o tipo de mídia, o modelo do dispositivo, a capacidade e outras. Caso o sistema tenha drives SATA ou SCSI, aí eles vão estar listados no /proc, /scsi, /scsi. Então, esse arquivo, dentro dele, vai ter uma lista, um resumo, né, dos valores de identificação dos drives SATA ou SCSI. Então, por exemplo, no meu sistema aqui aparece o drive virtual, aí no caso, né, por isso que é VBox aqui, drive de CD-ROM, e também, né, o drive o disco rígido também virtual, né, por isso também VBox aqui, se não teria o nome do fabricante, modelo do fabricante, que é o disco, né, o disco virtual onde o sistema está instalado. Então vocês podem também, né, checar com esse comando aqui quais são os discos que estão instalados aí no sistema de vocês. Temos também uma entrada chamada /proc /partitions que mostra as partições de dispositivo de disco que são reconhecidas. Então, para cada partição, a saída vai incluir os números de dispositivo, a quantidade de blocos de 1024 bytes e o nome do dispositivo que corresponde àquela partição. Tá? Então, temos aqui vários dispositivos de loopback, né? Mas o HD mesmo está aqui, né? O SDA, e aí a gente tem a partição SDA1, SDA2 e a SDA5. Né? Então, que são partições principal, partição de swap e partição de boot desse disco. Tá? Então, menorzinha aqui é de boot, essa aqui é de swap, e essa aqui é a que tem, né, a partição principal, né, onde estão os dados gravados. Tá? SR0 é o CD-ROM. Tá? Então, essas, no caso, são partições, né, e esse é o HD. Então, isso fica listado em /proc /partitions. Vocês podem checar aí também na máquina de vocês quais são os dispositivos que estão listados aí. E aí tem, né, o número principal, o número secundário, né? E também a quantidade de blocos, né? E o nome. Temos também a entrada /proc, /sys, /dev, /cd-rom, /info. Essa mostra informações sobre a capacidade do drive de CD-ROM que está instalado. Então traz aqui, né, o nome do dispositivo, a velocidade com que ele consegue ler CDs, né, a velocidade em termos de multiplicação, né, da taxa de transferência base, né, que é como é comumente chamado os drives, né, então nesse caso aqui seria 32 vezes a taxa base. Número de slots que ele tem, né, se ele pode fechar a bandeja, né, automaticamente, se ele pode abrir automaticamente, se ele pode travar, se ele pode trocar velocidade, enfim, uma série de informações, né, se ele pode gravar, né, se ele é um gravador de CDR, um gravador de CDRW, um gravador se ele pode ler DVD, né, se ele pode ler DVD-R, DVD-RAM, enfim. As várias especificações aí da capacidade do drive de CD-ROM podem ser lidas nesse arquivinho aqui que também fica no sistema proc. Outro arquivo que nós temos é o /proc /mounts. Ele fornece um resumo dos sistemas de arquivos que estão montados no nosso sistema. Então, cada linha corresponde a um único descritor de montagem e lista o dispositivo que está montado, o ponto de montagem e algumas outras informações. Né? Então, tem uma lista bem grande aqui no meu sistema, e inclusive o /proc, né, está aqui. Né? Então, o proc está montado em /proc, e aí você tem informações relativas aí, né, a todos os sistemas que estão montados todos os sistemas e arquivos que estão montados nesse sistema que está em execução. Então, é outro que vocês podem checar aí, né, usando um cat /proc /mounts,
e ele vai mostrar essas informações aqui. O proc/load AVG, ele oferece algumas estatísticas do sistema, informações sobre a carga do sistema, tá? Então aqui temos um exemplo de execução, vocês podem inclusive fazer aí no sistema de vocês. O primeiro número, na verdade os três primeiros números, eles são a média da quantidade de tarefas ativas no sistema. Processos, né, que estão executando nos últimos 1, 5 e 15 minutos. Tá? Então, no meu caso, né, 0.64, 0.88, 0.49. Uma carga baixa, né, não estava fazendo nada de especial, então tem menos de uma tarefa aí por vez, na média, né, nesses últimos 1, 5 e 15 minutos. O quarto número é a quantidade atual de tarefas executáveis, o que inclui as agendadas para executar, em vez de bloqueada em uma chamada de sistema. E o número total de processos no sistema. Né? Então, são 4 de 412. 4 são as que estão, né, agendadas para executar. Não conta aqui as que estão bloqueadas em chamadas de sistema. E o quinto e último número é o ID de processo do último processo que executou. Né? O PID do último processo que executou, 3.705. Como isso aqui é incremental, né, cada vez que cada processo que executa vai aumentando esse número aqui. A entrada /proc/uptime contém a quantidade de tempo desde que o sistema foi iniciado. Tá? O primeiro valor que ela oferece é isso aí. Quanto tempo desde que o sistema foi iniciado? Em segundos. Então, 23.413 segundos no momento em que eu executei isso daqui. O segundo valor é o tempo que o sistema permaneceu ocioso desde que ele foi ligado. No meu caso, 92.643. Parece estranho, né? Como que o sistema ficou mais tempo ocioso do que o tempo que ele está ligado? Mas aí tem uma explicação para isso. Esse tempo que aparece aqui, o primeiro, é o tempo desde que o computador foi ligado em segundos. Não tem nenhum segredo aqui. O segredo está aqui. Esse tempo ocioso é o tempo ocioso somado de todos os núcleos. Tá? Então, no meu caso, o sistema tem 4 núcleos estão alocados para essa máquina virtual. Então, aqui é o tempo somado que os 4 núcleos ficaram ociosos. Tá? Às vezes, um está em execução, o outro está ocioso, às vezes todos estão ociosos, às vezes todos estão ocupados. Tá? Então, nesse caso, na maior parte do tempo, a maior parte dos núcleos estava ocupada, não estava fazendo nada muito pesado durante todo esse tempo. Então, esse valor de 92.643 é o valor total aí dos 4. Se você divide isso por 4, vai dar um valor um pouco menor aqui do que 23.413. Então, tudo certo por aqui, né? Esse valor tem que dividir por 4, porque são 4 núcleos, tá? Então, é isso, né? Esse primeiro valor, tempo que o sistema está ligado. Segundo valor, tempo que o sistema permaneceu ocioso, que os processadores do sistema permaneceram ociosos. E isso tudo somado. E o próximo exemplo que a gente vai ver, na verdade o último da aula de hoje, é o print-uptime. Tá? Então vocês podem pausar aí um pouco o vídeo, compilar e executar o print-uptime para vocês verem o resultado dele aí. O que esse programa faz é extrair o tempo em que o sistema está ativo e o tempo em que o sistema permaneceu ocioso e mostrar os dois com unidades amigáveis. Tá? Então, no caso aqui, ele vai mostrar, né? No meu caso, ele mostrou que o tempo desde a inicialização são 0 dias, 6 horas, 36 minutos e 49 segundos. E o tempo que o sistema permaneceu ocioso, e aí somando todos os processadores, né, os 4 núcleos, 1 dia, 2 horas, 9 minutos e 52 segundos. Tá? Se eu quisesse o tempo médio, né, não a soma, eu só dividiria isso aqui por 4, né? E aí eu conseguiria obter o tempo ocioso médio dos 4 núcleos. E aqui então nós temos o código, né, do print-uptime. Então o que ele faz é abrir, né, o proc/uptime, né, a variável lá que a variável não, o arquivo, né, do proc que tem esse tempo.
E aí ele vai fazer o scan aqui para conseguir obter, né, as duas variáveis, né, o uptime e o tempo de ociosidade. E aí ele vai imprimir isso daqui, né? Tempo desde a inicialização, vai fechar, né, o arquivo, né, depois de ler, e vai mostrar então o tempo desde a inicialização e o tempo que permaneceu ocioso, tá? E na saída, né, ele vai usar esse print time, que é essa função que está aqui em cima, e esse print time vai fazer as conversões, né? Então ele vai dividir aí, né, o tempo por dias, né, por horas e por minutos, né, pegando o resto aí de cada divisão para poder mostrar, né, minutos, segundos, horas, dias e tal, e mostrar de uma forma amigável, tá? Então esse é o último exemplo da aula de hoje aí, o print uptime. Existe um comando que é o uptime, que você pode usar aí no terminal, e ele vai carregar as informações que estão no barra proc e barra uptime, que é o tempo que o sistema está ativo. Tá? Além disso, ele também pega algumas informações que estão no proc load AVG, né, que é a informação da carga do sistema. Tá? Então ele pega informações desses dois lugares aí, né, do barra proc. E também pega aqui a quantidade de usuários que estão conectados no sistema. Tá? Outra coisa que a gente tem de interessante é que a chamada sysinfo, que atualmente mostra uma informação em modo gráfico aqui, inclusive, mostra várias informações, né, do sistema, da CPU, memória, armazenamento e hardware. E ele também obtém, né, informações como o uptime aqui. Né? Então, é uma interface bonitinha aqui, né, mas que na verdade as informações que ele mostra aqui, muitas delas são obtidas também lá, né, do barra proc, da mesma forma que nós vimos sendo feitas aí em baixo nível na aula de hoje. Tá? Então, muitas ferramentas, né, de sistema fazem uso dessas informações, né, que estão lá no barra proc e que são fornecidas aí pelo núcleo do sistema. E vamos encerrando então a aula de hoje, pessoal. Todos os exemplos dessa aula foram retirados do livro Advanced Linux Programming. Então, caso vocês queiram mais informações aí sobre esses exemplos, mais detalhes, vocês podem consultar o livro. E deixei também, né, as outras referências aí tradicionais de aula, aonde vocês podem encontrar mais informações sobre a teoria por trás do que nós vimos aí na aula de hoje. Tudo bem? Então, até a próxima.